Eu rapidamente me tranquei no meu quarto para mandar uma mensagem ao meu amado, Carlos. Em 1 hora, eu correria para ele e sairia deste orfanato. Carlos escreveu que me encontraria na fronteira com o México. Mas ele teria que correr muitos riscos e os policiais poderiam pegar ele a qualquer momento. Eu estava arrumando rapidamente minha bagagem quando a cuidadora entrou no quarto. Você foi adotada! Ela disse solenemente. Se arrume! Nós vamos visitar sua família agora mesmo! 5 minutos depois, nós saímos para o quintal do orfanato e eu propositalmente hesitei ao entrar no carro. E quando a cuidadora foi para trás do volante, eu corri o mais rápido que eu pude daquele lugar. Carlos, meu amor, espere por mim! Ops! Haviam guardas furiosos na esquina. Eles rapidamente me imobilizaram e me arrastaram de volta para o carro. Assim que entrei, a cuidadora trancou as portas e sorriu maliciosamente. Faça o que quiser. Eu vou fugir de qualquer jeito, eu pensei. Todo o caminho, a cuidadora não parava de falar. Ela ficava dizendo como eu era sortuda, porque garotas tão desagradáveis raramente encontram um lar, blá blá blá. E que meus novos pais eram boas pessoas, embora com suas próprias características. O que isso significa? A cuidadora não teve tempo de me responder. Nós chegamos. Na entrada de uma casa enorme estavam 5 caras. Foi adotada pelo exército? O mais alto deles abriu a porta do carro para mim. E o outro, atlético, tirou as coisas do porta-malas. Os outros só ficaram lá parados me encarando. A cuidadora saiu imediatamente e eu fiquei sozinha entre esse monte de caras. Nos conhecemos. O alto Phil e o atlético Pete se revelaram um casal fofo e ao mesmo tempo meus novos pais. E os outros 3 eram seus filhos adotivos. Uau! Eu precisava sair desse hospício. Eu casualmente tentei pegar minha bolsa do papai Pete, mas ele disse que ele levaria minhas coisas para o meu quarto. Phil perguntou pelo meu passaporte e acrescentou que eles mantinham todos os documentos da família em um cofre. Eu não queria dar meu passaporte. Como conseguiria cruzar a fronteira sem isso? Mas papai Phil parecia muito severo. E eu não quis discutir. Sinto muito, Carlos. Eu acho que não poderei escapar essa noite. Então o almoço estava esperando por mim. A mesa da cozinha já estava posta. Assim que eu me sentei, Mike, o mais sorridente dos irmãos, imediatamente começou a me encher de perguntas. Ah, me deixe em paz. Se meu passaporte não tivesse sido levado, eu estaria nos braços do Carlos agora, não ouvindo essas porcarias. O irmão do meio, o nerd de óculos Richie, estava me ignorando completamente olhando o seu celular. O irmão mais velho, Bully Stan, me encarou por um longo tempo. Então disse zombeteiramente que eu era a única ali que parecia um homem de verdade. O quê? Eu dei o dedo pra ele, mas acidentalmente esbarrei no meu prato e derrubei tudo. Eu abruptamente pulei da minha cadeira e fingi que Stan tinha me ofendido muito. Então rapidamente fui para o meu quarto. Depois tranquei a porta e imediatamente liguei para o meu amor, Carlos. Ele estava simplesmente furioso e gritou que por minha causa ele quase foi pego pela polícia na fronteira. Eu implorei seu perdão por 10 minutos. No final, Carlos cedeu e me deu uma última chance, daqui a 2 dias. Mas ele também acrescentou que se eu não fosse lá, estava tudo acabado entre nós. Meus pais entraram sem bater e eu mal consegui esconder meu telefone. Depois deles chegaram Bully Stan e Richie, o nerd. Os irmãos imediatamente começaram a se desculpar pelo comportamento deles durante o jantar. Eu pateticamente disse que os perdoava, e então mostrei o dedo para eles de novo. Stan sorriu com aprovação. E então todos saíram. Mas uns minutos depois, Richie, o nerd, voltou. Ele estava sozinho. Ele soltou que não estava envergonhado e que eu não era bem-vinda ali. Eu mesma quero fugir daqui, para o México. Rich pensou por um momento e disse que realmente estava disposto a me ajudar. Então ele queria se livrar de mim. Sério, Rich disse que isso era simples. Nós apenas precisávamos pensar em uma forma de tirar os pais de lá. Mas isso era trabalho para o pequeno Mike. Ele, o favorito, sabia de tudo sobre eles. Na manhã seguinte, eu encontrei Mike no quintal. E ele estava muito feliz em me ver. Mas assim que eu contei para ele sobre o meu plano com Rich, Mike caiu em lágrimas e disse que não queria me deixar ir para lugar nenhum. Pequeno Mike, você está apaixonado? Eu tentei abraçar ele, mas ele se afastou. Mike, meu amigo, se você me ajudar, eu vou te dar um beijinho na bochecha. Ele ficou vermelho e perguntou envergonhado se eu estava mentindo. Então eu beijei ele na testa. Considere isso um adiantamento. Suspirando, Mike disse que os pais dele queriam ir para um show nesse final de semana, mas todos os tickets tinham acabado. Ele poderia photoshopar cópias desses tickets. Uau!
Eu entreguei os tickets durante o almoço. Meus pais ficaram numa alegria só. Tudo parecia estar indo bem. Apenas o valentão mais velho, Stan, ficou em silêncio. Ele me observou com desconfiança pelo outro lado da mesa. Depois do almoço, Stan agarrou meu braço perto da escada, me puxando para perto e exigiu severamente que eu explicasse para ele o que estava acontecendo. Ele estava de repente tão perto. O cabelo grosso dele, o cheiro do perfume masculino, seus olhos verdes. Meu coração começou a bater traiçoeiramente, eu não conseguia dizer nada. Mas Stan insistiu por uma resposta. Ele sabia que eu estava tramando alguma. Por alguma razão, eu não podia confessar para ele que eu tinha namorado. Ao invés disso, rapidamente menti que supostamente tinha um amigo severamente doente no México. De repente, Stan sentiu uma onda de emoção. E disse que um amigo próximo dele tinha acabado de falecer e que ele nunca havia tido tempo de visitá-lo antes de morrer. Eu vou te ajudar, Stan prometeu. Antes dos pais dele saírem, eu tinha que roubar meu passaporte. Rich, o nerd, nos contou que o cofre estava no escritório dos pais deles, mas ele não sabia a senha. Então a ajuda do Stan veio a calhar. Foi revelado que os pais dele confiaram a ele como primogênito a senha do cofre. À noite, quando todos estavam se preparando para ir para a cama, sorrateiramente eu entrei no escritório dos meus pais. Assim que eu apertei o primeiro dígito da senha, eu ouvi passos se aproximando. Um dos pais está vindo! Eu comecei a procurar um lugar para me esconder quando eu ouvi a voz do Stan. Ele deliberadamente distraiu seu pai. Me apressei para o cofre e rapidamente inseri a senha. O cofre abriu! Peguei meu passaporte e deslizei para fora do cômodo, bem atrás do meu pai e do Stan. Eu não acreditei nisso, eu consegui! Carlos, em breve nós estaremos juntos! À noite, eu reuni todos os meninos no meu quarto. Eu tinha que decidir como chegar na fronteira amanhã. Stan novamente se voluntariou a ajudar e disse que ele me levaria sem problemas. E ele pediria emprestado o carro de um amigo. Eu sorri, e o pequeno Mike imitou o Stan. Mike estava encantado por mim? Que sem noção! Sim, Stan, claro. Era inteligente, honesto, cuidadoso e um gato. Tentando afastar esses pensamentos, eu abruptamente disse para os meninos que eu queria dormir. A fuga seria amanhã. Nós precisávamos estar descansados. De manhã cedo, meus pais saíram para o show. O ônibus estava apenas a 1 hora de partir para o México. Eu estava extremamente preocupada, constantemente olhava para o relógio. Stan ainda estava sumido. Finalmente nós ouvimos uma buzina. Stan, nós corremos para o carro. Stan, em sua defesa, disse que seu amigo mudou de ideia sobre emprestar o carro e ele teve que roubá-lo. Uau! Stan, está na hora. Se nós não sairmos em 5 minutos, será tarde demais. Rich, o nerd, disse que eu era uma ótima garota. O pequeno Mike colocou seu braço em volta do meu pescoço e sussurrou que eu não iria para lugar nenhum sem meu passaporte. O que ele quis dizer? Então Mike apontou para a lata do lixo. Meu passaporte estava nele, rasgado em pequenos pedaços. Mike, o que você fez? Eles não me deixarão cruzar a fronteira agora. Isso era tudo. Lágrimas jorraram dos meus olhos. Rich, o nerd, imediatamente pegou seu telefone e disse que encontrou um ponto onde os documentos raramente eram verificados. O ônibus partirá de lá em 10 minutos. Entrei imediatamente dentro do carro do Stan e nós dirigimos para o ônibus. Eu nunca tinha dirigido tão rápido. Mas nós conseguimos. No ponto de ônibus, Stan me abraçou tão fortemente que eu parei de respirar por um segundo. Foi quando Carlos me ligou. Droga! Eu me virei e segurei o telefone na minha orelha. Meu amor, eu estou esperando por você. Onde você está? Veio do telefone. Stan pareceu ouvir tudo. Sem responder o Carlos, eu desliguei. Stan, entenda. Mas estava claro pela cara dele que ele entendeu. Eu comecei a explicar, mas ele me interrompeu e disse para eu ir para o ônibus imediatamente. Com um misto de sentimentos, eu embarquei em um ônibus cheio de mexicanos. E de repente eu percebi que muito em breve eu estaria em um país estrangeiro com um homem que eu mal conhecia. O que eu estava fazendo? O ônibus se moveu devagar. Eu assisti através da janela e Stan me lançar um olhar triste e então ligar o motor do carro. Espere! Pare! O motorista freou bruscamente e eu corri para fora pelas portas. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu corri o mais rápido que eu podia para o carro do Stan. Ele não entendeu o que estava acontecendo, então saiu para a estrada e eu dei um grande abraço nele. Stan, eu não preciso ir para o México. Eu quero ficar aqui com você. Meia hora mais tarde, Stan e eu voltamos para casa e Rick e Mike nos encontraram na porta. Eu abracei Rick e Mike se afastou para o lado, constrangido. Ele ainda estava envergonhado por causa do meu passaporte. Fui até ele e dei um tapinha na sua cabeça. Você sabe, Mike, quando você crescer, você vai encontrar o amor.
Enquanto isso, você é o melhor irmão mais novo do mundo pra mim. Todos nós nos abraçamos. Naquele momento, os nossos pais entraram na casa. Acontece que Phil teve uma dor de estômago no caminho e eles decidiram voltar. Quando Phil e Pete viram a gente se abraçando, eles disseram que era ótimo finalmente eu começar a amar meus irmãos. Naquela noite, depois do jantar, Rich me puxou de lado e disse que tem alguém na internet com o número de telefone do Carlos que procurava meninas para trabalhar como dançarinas no exterior. Esse Carlos era o verdadeiro bandido. Ufa! E eu poderia estar completamente ferrada. A cuidadora me ligou de manhã. Ela queria saber como estava indo. Mal retendo minhas emoções, respondi em um tom sério que tudo estava bem, mas então eu não aguentei. Quase gritando de alegria, eu agradeci a ela. Obrigada, cuidadora, por mudar minha vida tão drasticamente. Afinal, eu não encontrei apenas um lar e uma família, mas também, ao que parece, amor verdadeiro. Olá a todos! Eu sou a Roxy e tenho 13 anos de idade. Quem você chama de seus pais? Os que deram à luz a você? Aqueles que te criam? As pessoas que vivem com você? Às vezes, eles são as mesmas pessoas. No meu caso, longe disso. Minha história familiar é muito mais complicada. Veja esse vídeo até o fim e descubra por que eu fui adotada com os meus pais ainda vivos. Eu tinha 2 pais. Quantas coisas eu ouvi sobre isso. Todo mundo se importava se eu gostava de rapazes. E ninguém se importava se os meus pais eram as melhores pessoas do mundo. Eu amei Hal e Bernardo e eles tomaram conta de mim, tiveram todo o cuidado no meu desenvolvimento e brincavam comigo. Às vezes recebíamos cartas da Tina, ela que foi a barriga de aluguel. Ela não vinha me ver, mas ela ainda estava bastante interessada em como eu vivia lá, se eu estava bem alimentada, enfim. Eu posso dizer que eu vivia muito bem mesmo. Nossa cidade é pequena e não tem muitas pessoas como os meus pais, e eles não gostam deles. Hal trabalhava em casa, então era mais fácil. Mas Bernardo tinha que ir para o escritório, e ele era o melhor empregado de lá, não iam demitir ele. A cidade que a gente vive é muito conservadora. Está localizada no centro-oeste e as famílias tradicionais aqui são homenageadas, de modo que o trabalho é por indicação, nada criativo. Então, ninguém era amigo da gente. Mas poderia ter sido pior. Você evitaria a sua família se lhe causassem problemas com seus colegas? Eu pensei muito sobre isso quando eu era menor. Se me pedissem para proteger os meus pais ou ter uma vida mais normal, o que eu escolheria? Agora eu posso responder a essa pergunta com confiança. Um dia... Não, eu não posso falar sobre isso com calma. Eu estava sentada e fazendo minha lição de casa e então alguém começou a bater na porta muito suavemente, muito calmamente. Eu saí e tinha algumas pessoas e a polícia. Eu disse imediatamente que os meus pais não estavam em casa e eles disseram: "Baby, nós sabemos." Eles disseram que eu deveria ir para a estação. O que houve? Eu não ia a lugar nenhum sem eles. E então... eu ouvi as palavras mais terríveis da minha vida. Seus pais se envolveram em um acidente. Eu não pensei muito depois disso. Ligar para minha família? Mas eu não tenho outros parentes. Os pais de Hal e Bernardo deserdaram eles quando começaram a viver juntos. Eu nem sabia seus números de telefone. Será que eles ainda viviam nessa cidade? Eu sentei e chorei num canto, pensando que agora ninguém ia verificar minhas lições e então eu me belisquei dolorosamente por não estar reagindo como eu deveria. Eu então comecei a chorar em voz alta quando me disseram que alguém tinha vindo para cuidar de mim nessa situação. Agarrei na cadeira e eles não poderiam me tirar dela. Eu gritei e gritei e gritei que eu não ia a lugar nenhum, que eu não estava indo para casa de nenhum parente, que Hal e Bernardo ainda estavam vivos. E me disseram que eu não poderia morar sozinha de qualquer forma. Fui recebida por um homem amigável que acabou por ser um primo de Bernardo e que se dedicou à agricultura. Então ele morava na roça. Mas ele era falante e me convenceu. Ele, seu nome era Will, disse que seria bom que me recuperasse agora, longe dos lugares que Hal e Bernardo foram feridos. Bem, provavelmente ele estava certo. Pelo menos eu acreditei.
Ele vivia em uma área remota que era quase uma viagem de 3 horas de distância. Ele tinha sua própria fazenda, uma casa e 8 filhos. Sério, eu não tinha visto tantas crianças em desenhos animados infantis como esse cara tinha. Sua esposa era tranquila e sem expressão. Ela nem sequer me beijou quando eu cheguei. Talvez porque se ela me beijasse ia ter que parar de cozinhar. Eu estava bem alimentada, mas eu estava confusa que sua casa era tão calma e estranha. Eu perguntei se eu poderia assistir TV, mas Will me disse com firmeza que eles não têm uma TV. Eu quase deixei cair meu garfo. O que mais eles faziam aqui? Será que eu poderia ler algo? Boa ideia, mas você tem que se levantar cedo amanhã. Sim, isso mesmo. Se eu queria ir para a escola, eu teria que me levantar 2 horas mais cedo. Tão legal. Me colocaram para dormir com as outras meninas, e elas já estavam indo para a cama. Mesmo que fosse apenas 8 da noite, elas nem falaram comigo. Eu era muito tímida, talvez eu não fosse necessária aqui, mas eu não conseguia dormir, então eu fui para a cozinha pegar água. Mas Will estava lá e conversando com um policial. Não me notaram porque eu me escondi em um canto e... O que eu ouvi dos meus pais? O que você faria se esculachassem seus pais na sua frente? Você lutaria? Você discutiria? Ou você ia ignorar? Eu estava acostumada a ignorar coisas desagradáveis, mas agora era uma situação completamente diferente. Will disse que eles tinham uma vida depravada. Ah, sim, uma vida depravada. Um churrasco e pizza no dia de semana. Disse que eles estavam me transformando em um garoto. Sim, só porque o meu cabelo estava mais curto do que suas filhas desajeitadas. Eles disseram que eram viciados em drogas e é por isso que eles entraram em um acidente. Nesse momento, minha paciência quebrou. Eu gritei que não era verdade. Will gritou que eu deveria estar na cama e o oficial tentou acalmar a pobre criança. Mas eu não tinha tempo suficiente para ouvir ele. Que o acidente foi melhor. Que eu seria melhor sem os meus pais. Eu tentei fugir dessa casa várias vezes. Eu tava arruinando a minha roupa, eu quebrava o equipamento deles no campo. Eu me escondia no estábulo para que eu não tivesse que me sentar na mesma mesa do que esses degenerados. Eles queriam fazer meu cabelo crescer, mas eu cortava. E eu levava um tapa no pescoço a cada vez e um discurso inflamado por 1h30. Que eu era insuportável, tão quanto meus pais. Foi simplesmente horrível. Mas, muito em breve, um carro pequeno dirigiu até essa casa. E com isso veio uma mulher pequena em um lenço modesto e um vestido feio. Ela pediu desculpas 1000 vezes, disse que seu nome era Tina e ela era... minha mãe? Essa pequena coisa no véu? Will estava interessado no que ela diria a ele, e Tina disse que ela teve uma situação de vida muito difícil. E ela teve que dar à luz a um bebê para essas pessoas. E então, ela gostaria de ter sua própria filha de volta. Então, essa mulher me escrevia cartas mesmo? Will estava contente de vê-la e disse que estava satisfeito com a consciência dela e que esperava um feliz, saudável futuro para sua sobrinha. Só nos seus sonhos. Eu não ia a lugar nenhum com ela. Eu me agarrei na minha cadeira e comecei a gritar coisas sobre aquela mulher e Will e todos os outros. Mas ele me deu um tapa na cara e me arrastou pro carro dessa santa. E minha mãe só agradeceu a ele por me salvar. Eu dei a minha palavra que eu ia fugir assim que a gente parasse em algum lugar. Mas logo que saímos de casa... Santa Tina tirou o véu e meu cérebro parou de funcionar naquele momento. Ela era careca e com tatuagens. Que? Oi, filha, Tina disse pra mim. Eu fiquei sem palavras e ela continuou falando. Acabou que ela era uma ativista anarquista e ela conheceu meus pais quando todos eles eram jovens e selvagens. E ela estava feliz em ajudá-los com o bebê. Seu estilo de vida não era exatamente propício para a parentalidade, mas ela estava interessada na minha vida. E quando ela não pôde contactar meus pais novamente, ela veio para a cidade resolver o problema pessoalmente. E foi assim que ela chegou até mim. Eu gritei de alegria e abracei ela com força. Ela me levou para casa, me deu pizza e disse para não me preocupar com nada, porque o Will não ia mais me incomodar.
Hal saiu do coma alguns dias depois e uma semana depois eu estava autorizada a visitar. Bernardo também estava melhorando, mas ele ainda não estava se sentindo bem. Então Hal sugeriu que Tina e eu nos mudássemos para uma cidade maior. Mas eles precisam de ajuda. Hal deu um tapinha em mim e disse que queria chegar até nós de qualquer maneira, mas eles não podiam ficar de olho em mim ainda. E quando eles pudessem andar, eles com certeza gostariam de morar com a gente e me receber de volta e íamos viver como antes. Eu não me importava. Eu ainda sinto muita falta de Hal e Bernardo, mas eu tô feliz que minha mãe é uma grande mulher. Eu gostaria de crescer como ela. Talvez Will estivesse certo e meus pais gays erraram comigo, mas eu nunca trocaria a liberdade que me deram para o falso cativeiro que reinava na casa da minha chamada família, onde não tinha nem amor e nem bondade. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e envie suas histórias de vida pra gente.